Boa noite, a paz seja convosco. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito, através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Coríntios, é a segunda carta. E a igreja de Coríntios, eles receberam uma atenção especial aqui, porque tem duas cartas para eles, né? Enquanto para os romanos tem uma carta, Efésios tem uma, Gálatas, as outras igrejas receberam uma carta, algumas receberam cartas menores, em tamanho, não em poder. Em poder são todas poderosas, mas em número de linhas, né? Mas Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava vendo a situação em que as coisas estavam acontecendo no seu tempo, e ele estava preocupado com as igrejas, preocupado com a igreja de Coríntios, preocupado com as demais igrejas. E ele começa essa carta aqui dizendo: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-vos ainda, né? Porque ele achou que, eles podiam achar até que ele estava falando alguma coisa que seria uma loucura, né? Mas ele diz aqui o seguinte, ele diz: estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Ele diz: eu estou preocupado com vocês, com zelo de Deus, né? Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, como uma noiva pura a um marido, a saber, a Cristo. E quando ele fala isso, ele diz aqui mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o Evangelho de Jesus é simples. A mensagem de Cristo é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Mas Paulo dizia que muitos tinham se afastado da simplicidade do Evangelho, da simplicidade de Jesus. E a preocupação de Paulo naquele tempo também é uma preocupação que eu tenho hoje. É uma preocupação que eu, como pastor de vocês, eu tenho também. Porque nós vivemos num tempo muito complicado, num tempo muito difícil. E ele diz aqui que, assim como Eva foi enganada pelo diabo, pela serpente, ele diz que também nós temos que tomar cuidado para que o nosso entendimento não seja de alguma forma corrompido, os nossos sentidos, o nosso entendimento, e que a gente venha se apartar da simplicidade de Cristo, indo após outra coisa.
Hoje em dia muita gente fala de Jesus, muita gente fala de Evangelho, mas será que é o mesmo Jesus? Será que o Jesus que está sendo falado, será que o Evangelho que se diz estar sendo pregado, será que é o Evangelho simples de Jesus? Será que o Jesus de que algumas pessoas falam, será que é o mesmo Jesus que a gente encontra aqui na Escritura? Essa é uma pergunta. Irmãos, hoje em dia faz cada coisa. Certos ajuntamentos, né? Vamos dizer assim, ajuntamentos, não vou falar nem que seja igreja, ajuntamento de pessoas que às vezes levam o nome de igreja, fazem certas coisas que você fica pensando, mas onde é que foram aprender isso? Não foi com Jesus, não foi com os apóstolos, não foi com a igreja primitiva, não foi com os primeiros que receberam o Evangelho. Não é o Evangelho de Jesus e não é o Jesus do Evangelho. Tem muita gente que acha que... Tem gente que ainda hoje acha que pode controlar Deus. Olha só coisa interessante, né? Tem muita gente que acha que pode controlar Jesus, controlar Deus, e que pode fazer Deus fazer alguma coisa que Ele não queira fazer. Eu vou dizer para vocês, ninguém controla Deus, Ele é incontrolável. Você não vai fazer alguma coisa para fazer Deus fazer alguma coisa. Tem muitas religiões que acham que se ele fizer algo, o seu Deus ou o Espírito que age naquela religião vai fazer alguma coisa para atender porque ele fez algo. A gente chama isso de macumba, né? Não é? As pessoas fazem um despacho, botam na encruzilhada, acende umas velas, bota lá umas oferendas e espera que o Espírito que manifesta lá vai fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não é assim. Deus não é de maneira nenhuma controlável. Deus, Ele age dentro da justiça, dentro da sua palavra, dentro daquilo que Ele já disse que faria. E Jesus, irmãos, Jesus o Cristo, Ele tem um caráter, Ele tem uma forma de ser, de agir. Quando nós lemos aqui a história de Jesus, quando a gente conhece a Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós sabemos que Ele tem um caráter, Ele tem uma maneira de ser. Mas tem muita gente pregando outro Jesus, que é diferente. Tem muita gente pregando outro evangelho que não é esse evangelho, pregando outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia, o Jesus, o Filho de Deus, que andou aqui, que é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e nós vemos a sua maneira de agir. Entenderam? Tem gente que está atrás de outras coisas. Tem gente que procura outras coisas e acaba enganado por aquilo que procura. Diz que quem procura acha. Tem gente que procura chifre na cabeça de cavalo. Um dia acaba achando. Entendendo? Olha, irmãos, quando você vê alguma coisa, e hoje em dia a internet está cheia das coisas, você vai ver coisas diferentes. Você vai ver gente fazendo cada coisa em nome de Jesus, como se fosse. Aí você para pensar, faça a seguinte pergunta:
Jesus agia assim? Os apóstolos agiam dessa maneira? Se a resposta for não, então está tudo errado. Entendeu? Coisa simples. Parece que é a coisa mais simples do mundo. Se Jesus não fez, Jesus não mandou fazer. Se você não acha isso no agir de Jesus e depois posteriormente no agir dos apóstolos, se você não acha certas coisas que estão se fazendo hoje em dia, naquilo que os apóstolos faziam, os crentes faziam, Paulo fazia, se você não acha lá, não tem isso lá, então por que você faz? Por que vai sair atrás de alguma coisa assim? O pior é que certas coisas que as pessoas fazem, prometem para as pessoas vão atrás de certas coisas, esses lugares enchem. Porque diz aqui a palavra de Deus que as pessoas nos fins dos tempos, nos últimos tempos, eles não sofreriam a doutrina sadia da Escritura, mas eles iriam amontoar pessoas que falassem coisas que eles querem ouvir. Então tem gente que quer ouvir que ele vai ficar rico. Se ele der 1.000 vai receber 200.000. Se ele der 2.000 vai receber 200, 300. Deus abençoa? Sim, Deus abençoa, sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus não é um barganhador. Ele não é um barganhador. Deus abençoa a sinceridade do seu coração. Deus abençoa quando você faz as coisas com sinceridade para Ele. E dele é que vem toda a bênção que nós podemos receber. Mas tem muita gente que coloca Deus como se Deus cobrasse pela bênção. Se você vai pedir uma oração, você tem que pagar. Se você vai pedir alguma coisa, tem que pagar. Jesus não é assim. Jesus, ele diz, como eu li para vocês, olha, contribua. Deus ama o que dá com alegria. Contribua com alegria. Mas ele não vai pedir a sua casa, não vai pedir o seu carro. Você entendeu? Outra coisa, certos ritos que se faz hoje dentro de ajuntamentos que se dizem igreja, mas parece um rito de outro tipo de religião. As pessoas começam a rodopiar, rodar. É ou não é? Você já imaginou se Jesus rodava? Os apóstolos rodavam? Não. Jesus mandou, olha, vocês têm que ficar rodopiando, rodando, fazendo aviãozinho, correndo pelo tempo, espantando a abelha. O problema é que as pessoas gostam desse tipo de coisa. E aí quem faz isso acaba ficando com um ajuntamento grande. Mas a pergunta não é essa, se o ajuntamento é grande. A pergunta é: as pessoas estão sendo salvas? Estão conhecendo a Jesus Cristo de verdade, o Jesus verdadeiro, o Evangelho puro e simples de verdade? Ou estão indo atrás de uma ilusão, seguindo um guia cego, que vai cair no buraco e que vai levar também junto com ele os que o seguem, todos para o mesmo buraco? Jesus disse que se um cego guiar um cego, vão cair todos no buraco. Amém? Hoje vai ser carne de pescoço, como dizia o pastor Jobel. Sabe? Vocês não conhecem o pastor Jobel, não? O pastor Jobel foi meu pastor durante muitos anos, lá em Osasco. Fez o meu casamento com a pastora Edna. O pastor Jobel, ele falava assim: hoje é carne de pescoço. Quando ele queria exortar a igreja a respeito de alguma coisa muito séria, ele falava: hoje é carne de pescoço. Bom,
eu tenho medo, eu temo que os vossos sentidos, a vossa maneira de sentir as coisas se corrompam e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Irmãos, lembra-se que Jesus é simples desde o seu nascimento. Nasceu numa manjedoura no estábulo, foi colocado num coxo que Maria fez ali, colocou um capim, botou os panos, e ele foi, o primeiro bercinho dele era um coxo de animais comer, a manjedoura, um coxo. Ele podia ter escolhido nascer num palácio, né? Tem gente até que diz que Jesus tinha casa na praia, mansão na praia, né? E que fazia mágica para aparecer cadeira, mesa, e aí ficou riquíssimo, comprou mansão na praia. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode as pessoas irem atrás de uma coisa dessa e acharem que isso está certo? Jesus não era um mágico, Jesus não fazia mágica. Jesus não fazia cadeira por mágica. Jesus não ficou rico fazendo isso, e nem tinha uma mansão na praia. Ele morava em Cafarnaum, e diz lá, ele estava em casa. A Bíblia não diz se era alugado, não diz nada. Ele morava numa casa lá em Cafarnaum. Mas diz aqui: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha só, outro Jesus, o nome é o mesmo, mas o caráter, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira que ele é realmente é outro, é outra coisa, é um mamão disfarçado de nome de Jesus, é outro negócio. Mas se alguém for pregar-vos outro Jesus, que eu não vos tenho pregado, ou se vocês recebem outro Espírito, que não recebestes, ou seja, se você começar a receber um Espírito diferente, que não é o Espírito Santo, né? Porque, irmãos, o cristão ele tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito que nós recebemos é o Espírito de Deus. Mas Paulo está falando aqui que tem gente que recebe outro tipo de Espírito. E que Espírito é esse que pode aparecer? De que parte vem esse outro Espírito? Só pode ser do Satanás, né? Então ele diz: se vocês receberem outro Jesus, que eu não tenho pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão você vai sofrer, você vai receber, por causa disso, você vai se machucar, com razão sofrereis. Irmão, não faça nada que Deus não mandou fazer. Não se deixe dominar por ninguém, por nada e por nenhum pretexto. Entendeu? Preste atenção no que eu estou falando para vocês, porque hoje eu estou aqui com vocês, né? Eu acho que não é agora logo não, mas um dia vai chegar um dia que eu não vou estar mais. Então guarde isso no seu coração. Não se deixe dominar por ninguém, por nenhum pretexto, por nenhum motivo, mas seja um seguidor de Jesus, alguém que segue o Evangelho simples e que se mantenha na simplicidade que é em Cristo Jesus, não indo após um Jesus que não age conforme o Jesus da Bíblia. Não é porque alguém disse o nome de Jesus que está bem, até que vai chegar lá no dia, Jesus diz que no dia do juízo, alguns religiosos vão chegar para Jesus e provavelmente depois de terem ouvido uma sentença, eles vão reclamar para Jesus.
Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, em Teu nome fizemos muitos milagres, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer para ele, diz assim: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, mas não falavam de Jesus? Mas era outro Jesus. Era um Jesus que tinha um caráter diferente do Jesus verdadeiro. Era um evangelho todo maquiado, todo atrapalhado, e que não era o evangelho de Jesus, não era a boa notícia de Jesus. E por isso Jesus disse: eu não conheço vocês, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem são esses? Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinadores, falsos doutores, falsos pastores, e que vão chegar lá na hora do juízo, porque o juízo vai vir. Ninguém vive para sempre. Tem gente que às vezes acha que está se dando bem, né, num caminho torto, mas vai chegar o dia do juízo, a cobrança chegará. O dia do juízo vai chegar. E nesse dia, ai daquele que usa o nome de Jesus, mas apresenta um Jesus falsificado. Fala do Evangelho, mas apresenta um Evangelho falsificado. Está difícil? Vocês ficam assim me olhando com a cara só. Se alguém pregar outro Jesus que você já não vos tenha pregado, ou seja, um Jesus diferente, um Jesus que tem outro caráter, não vá atrás dele. Se vocês receberem um outro espírito, ou se vocês forem atrás de um outro evangelho, então vocês vão sofrer por causa disso. Amém? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou no contudo na ciência, mas já em tudo vos tenho feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardarei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Aqui parece uma reclamação de Paulo, né? Ele disse que ele trabalhou lá na igreja de Coríntios e nunca recebeu nada, mas ele disse, tem um pedaço que ele diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu prefiro morrer do que receber alguma coisa de vocês. Aí ele disse: o pessoal de Filipos veio aqui e supriu as minhas necessidades. A igreja de Filipos sustentou Paulo para pregar na igreja dos Coríntios. E ele disse: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele disse: porque os irmãos que vieram da Macedônia, lá de Filipos, né, supriram a minha necessidade, em tudo me guardarei de vos ser pesado, e me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Ele diz: Acaia aqui é a Grécia, né? Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós.
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é pouco, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. É aquele fim que eu falei para vocês. Jesus dizer para eles: ó, não vos conheço. Então vocês veem que já no tempo de Paulo já tinha falsos apóstolos, já tinha gente pregando heresias. Se você fizer um estudo sobre heresias, seitas e heresias, você vai ver que muitas delas Paulo, Pedro, João combateram lá no primeiro século. Muita coisa que está escrito nas cartas são combates a heresias que surgiram de falsos apóstolos, falsos doutores, falsos pastores, falsos mestres, que queriam introduzir heresias no meio do povo de Deus. Então, quando você conhece, você sabe: olha, isso aqui Paulo escreveu por isso, João escreveu isso por isso, Pedro escreveu isso por aquilo, porque eles estavam ali alertando as igrejas a respeito desses ensinos falsos, de falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, obreiros fraudulentos, que se transfiguram, parecem apóstolos de Cristo. E ele diz: não é maravilha, porque alguém diz: não, eles fazem maravilha, eles fazem milagre. Ele diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele falou: não é muito pouco que os seus ministros de quem? Ministros do diabo, apóstolos do diabo. Que coisa estranha, não é não? Não é muito, pois, que os ministros dele, os seus ministros, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O dia vai chegar, o dia do juízo chega. E se nós vemos aqui no livro de Judas também, o irmão do Senhor, escreve a respeito disso, alertando a igreja. Ele diz aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé? A fé simples, a fé em Jesus de verdade, no Jesus que é Jesus, naqueles que eram seguidores, apóstolos verdadeiros de Jesus. É nessa fé que nós recebemos. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos por esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Parou para pensar um pouco aí, que aí não tem vírgula? E também aqui, eles negam a quem? Negam a Deus. A Deus, que é o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? E aí você vai ver que já naquele tempo estava surgindo, né, aqueles que negavam a divindade de Cristo, que negavam que Jesus era Deus, né? Por isso Judas está aqui dizendo que Jesus é o nosso único dominador e Senhor nosso, Deus, que Ele é Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele diz aqui: olha, teve muita gente que saiu do Egito, mas aqueles que depois não creram, eles foram destruídos no deserto. E ele diz mais também: olha, e também os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, deixaram a sua casa, ou seja, deixaram a sua dimensão, e vieram para cá, e geraram uma prole híbrida, geraram híbridos,
se casaram com mulheres lá antes do dilúvio, tiveram filhos híbridos. Diz que eles não guardaram o seu principado, ou seja, não guardaram a sua função, mas deixaram a sua própria habitação, deixaram a sua dimensão lá onde eles vivem. Ele os reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Ele diz mais, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo também estes, falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores, falsos ensinadores, contudo esses também, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. E ele diz que diz que são como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e se pereceram na contradição de Coré. Aqui Judas cita algumas coisas. Ele fala aqui do engano do prêmio de Balaão. Qual era o prêmio do Balaão? Por dinheiro. Ele sabia que o povo que estava entrando na terra era um povo de Deus. Ele sabia que no meio daquele povo iria nascer o Messias. Ele sabia que apareceria uma estrela nos céus e que subiria um cetro no meio daquele povo e que um rei subiria, e era o Messias. Ele sabia que ele ouvia um larido do povo, mas como ele não podia amaldiçoar, e ele foi contratado para amaldiçoar, e como ele não amaldiçoava, ele falou: bom, amaldiçoar não posso, mas posso ensinar você a prejudicar esse povo. E aí, por causa de dinheiro, ele ensinou aquele povo lá a fazer o povo de Israel pecar, comendo sacrifícios aos ídolos, adorando aos deuses daquela terra, se prostituindo com as prostitutas cultuais daquele tempo e daquele povo. E por isso o povo de Israel sofreu uma grande baixa por causa dessas atitudes, e foi isso culpa de Balaão, que por dinheiro fez coisa errada, ensinou coisa errada, né? Então o prêmio de Balaão é aquele que sabia o que era certo, mas fez errado por causa de dinheiro. E ele diz mais, ó: pereceram na contradição de Coré. A contradição de Coré, Coré chegou para Moisés e disse: todo o povo é sábio, todo o povo é de Deus, todo mundo aqui pode ser líder. Você está querendo ser líder, mas quem disse que Deus colocou você para ser nosso líder? E Coré provavelmente queria dizer: eu posso ser líder no seu lugar. E aí Moisés coloca um desafio. Tá bom. Moisés era muito simples. Ele disse: tá bom, vou fazer o seguinte, vocês fiquem desse lado, eu fico desse lado, quem for comigo fica aqui, quem for com vocês fique aí. Agora, se vocês morrerem e forem enterrados como qualquer pessoa, então eu não sou chamado por Deus para fazer o que eu estou fazendo. E quando Moisés acaba de falar isso, sabe o que acontece? O chão se abre, engole o Coré, sua família e todo o povo que estava com ele. O chão se abre, eles caem lá dentro e o chão se fecha novamente. É a contradição de Coré. E o caminho de Caim? Caim, Deus disse para ele: olha, se você fizer o bem, você será aceito. Mas Deus disse para Caim: olha, o pecado está aí, está na sua frente, está na porta, mas você tem que dominar o pecado. Você não pode deixar o pecado te dominar, Caim. Se você fizer bem, será aceito. Mas você tem que resistir, porque o pecado está na porta, está aí na sua frente, e a ti compete dominá-lo. E sabe o que Caim fez? Não dominou. Caiu no pecado e matou o irmão. O primeiro assassino da história da humanidade, não é? E aqui Judas diz que nós temos que tomar cuidado. Ele diz que esses falsos apóstolos, falsos doutores, falsos pastores, falsos mestres,
Eles entraram por esse caminho de Caim, de Balaão e de Coré. São manchas em vossas festas de caridade, são manchas, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos, sem temor, só visam a seu próprio benefício. São nuvens sem água, não tem o Espírito de Deus. Nuvens sem água serve para alguma coisa? Nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, sem raiz, ondas impetuosas do mar que espumam as mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da própria sorte, andando segundo as suas concupiscências, as suas cobiças, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos dias, últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, segundo as suas ímpias cobiças. Estes são os que causam divisão sensuais e que não têm o Espírito. Mas nós, ele diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito de Deus, se edifiquem em Deus e na presença de Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.